Olá você, espero encontrá-lo muito bem. Você está no TopoCast, o seu programa de desenvolvimento socioambiental responsável para além das narrativas. Hoje, o nosso programa faz uma análise estrutural do mercado de prestação de serviços ao longo dos últimos 20 anos no setor ambiental. Não poderia ser diferente. Eu estou aqui com a maior autoridade jurídica ambiental do país, nosso queridíssimo Ricardo Carneiro. E não poderia ser diferente, como bons amigos que somos, em uma plena sexta-feira, estamos acompanhados de bons drinks, né, Ricardo? Vamos fazer um brinde já? Saúde. Te agradeço a participação mais uma vez. Para nós é uma imensa honra contar com a sua presença. Você que é um grande parceiro desse programa. Te desejo muita saúde, vida longa, prosperidade e que você continue sendo esse expoente que nos inspira tanto dentro deste ambiente de batalhas, né? Quantas batalhas nós temos no setor ambiental, quantas foram essas batalhas ao longo dos últimos 20 anos. Ricardo, o TopoCast, ele sempre começa com uma provocação. Então eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ilustríssimos ouvintes, fazendo um panorama do que foi a prestação de serviços ambientais no Brasil ao longo dos últimos 20 anos. Nós estamos dizendo como que nós partimos de um nicho técnico para hoje, sem a qualquer sombra de dúvida, estarmos ocupando um nicho estratégico que faz análises multidisciplinares, muitas vezes subjetivas, outras mais assertivas, em termos de viabilidade, potencialidades, vulnerabilidades, perspectivas de adaptação diante de mudanças climáticas as mais diversas, ou seja, como que esse mercado está hoje, como que ele esteve, e aí ao longo desse programa espero poder situar os nossos ouvintes nos principais marcos do espaço-tempo onde nós transitamos de paradigmas importantes, de mudança de perspectivas e de principalmente operacionalização para a busca de inovação e de resultados. Por gentileza, você está com a palavra. É um grande prazer tê-lo aqui, meu caro. Muito obrigado, Felipe. Acho que estou me tornando um habitué no TopoCast. Já não me vem o registro à memória de quanto dos programas, mas praticamente foram todos eles. Nos casos ou hipóteses em que aqui não estive, foi menos em função do seu convite e mais em razão da minha indisponibilidade. Olha, com toda a amizade que você dispõe em mim, eu tenho que te contrapor. Você deixa essa vaidade um pouquinho de lado. Você é um grandíssimo amigo. A casa é sua e você não precisa de convite para estar aqui, meu caro. Muito bem. Mas, Felipe, é fato, né? Eu sou advogado, nasci num mundo analógico, na década de 70, me formei com 23 anos. Não vale mentir idade não, hein, Ricardo? Não vale, né? Costumam sempre dizer que o diabo é competente não porque ele é inteligente, mas porque ele é velho. E eu já estou me autodenunciando, né? Tendo me graduado em Direito em 1993 na Faculdade de Direito da UFMG, quando então comecei um mestrado em Direito Econômico, né? Com um trabalho já publicado, espero eu ter energia e fôlego para construir uma segunda edição sobre Direito Ambiental Econômico, publicado então um livro no ano de 2001, 2002, portanto há 22 anos atrás. Felipe, eu quando ingressei na área de meio ambiente, isso já foi logo em 1994, não tinha nenhuma oportunidade profissional objetiva, não sou filho de advogado, meu pai, aliás, era um advogado frustrado, porque ele não, por razões da vida e necessidade
de organizar a família e prover a família, começou a estudar letras, não pôde concluir, funcionário de carreira do Banco do Brasil, nos tempos em que o Banco do Brasil era uma das carreiras mais prestigiadas, um misto aí entre serviço público porque é uma sociedade de economia mista, né? Bons tempos, já infelizmente não é um emprego tão prestigiado como foi no passado, mas meu pai também começou a estudar Direito e acabou não concluindo, e acho que de certa forma eu realizei o grande sonho da vida dele, que era se tornar advogado. Meu pai era um homem dedicado à leitura, daqueles que o prazer na vida era um bom drink, um cigarro e a madrugada inteira. E isso foi, aliás, um fator... Uma madrugada inteira, certamente, com boas conversas. Com né? boas conversas. Aquele tempo não tinha um Topocast deste nível para madrugar, mas meu pai... E esse era um fator, inclusive, crítico no casamento. Eu não sei se eu já fiz esse destaque, Sim. Nossos caríssimos ouvintes, mas nós estamos numa sexta-feira, final do dia, prontos para uma madrugada de conversas com o nosso queridíssimo Ricardo Carneiro. By the way. Pois é, mas gostava muito de passar as madrugadas fumando um cigarro, com um drink. Cuidado que esse programa ele é de desenvolvimento responsável, Ricardo Carneiro. Vamos lá. E uma pilha de livros ao lado da cama. E nem todas as esposas gostavam que os maridos passassem a madrugada lendo livros e, enfim, com a luz acesa. Mas foi assim desde a juventude e sempre aplicado em leituras religiosas, sobretudo de bases filosóficas. Então eu me graduei em Direito em 1993, e em 1994 eu tive a primeira oportunidade de atuar na área de meio ambiente, em função mesmo dessas circunstâncias da vida, por conhecer alguém que militou em uma ONG ambientalista. Acho que seria pertinente até dizer e homenagear a essa entidade, que é a Associação Mineira de Defesa do Ambiente, a ANDA. E havia uma oportunidade de sermos, naquele momento, então, a assessoria jurídica da entidade. Algo absolutamente singular, único, né? As ONGs brasileiras ainda são um pouco no improviso, no amor, na causa da sua vida, aquilo que te dá um prazer de engajamento. Enfim, tínhamos essa proposta, sem nada para fazermos profissionalmente, de constituirmos a assessoria jurídica dessa entidade. Nessa época, Ricardo, eu posso presumir que vocês ainda tinham uma atuação muito mais técnica, né? Como que você vê ao longo desse pedacinho do espaço-tempo, dos últimos 20 anos, essa transformação do pura e simplesmente aplicar os dispositivos técnicos, sejam jurídicos ou de fato construtivos no sentido do conhecimento técnico, né, e as suas os seus diversos temas multilaterais, para uma mudança de perspectiva mais estratégica. Como que, ao longo dos últimos 20 anos, você viu o mercado de prestação de serviços ambientais evoluir, por gentileza? Eu passei a conviver, então, a partir de 1994, 95, com um perfil profissional técnico na área de meio ambiente que era protagonizado basicamente por engenheiros civis sanitaristas, sim, muito da turma que atuava prestando serviço à Copasa, ligado ao saneamento ambiental, o DESA, do Departamento de Engenharia Sanitária, né, da UFMG, biólogos, por razões que dispensa qualquer tipo de explicação ou comentário, né? É um dos meios que se deva considerar em qualquer estudo ambiental, além da socioeconomia e do meio físico, e geógrafos, que é uma disciplina que congrega uma carga bastante abrangente de conhecimento e se aplica de forma muito abrangente a temática das ciências ambientais.
O advogado, àquele tempo, tinha um papel muito periférico. E eu, com uma certa preocupação, em 95 ingressei na Fundação Estadual do Meio Ambiente, de lá para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, aqui no estado de Minas Gerais, e assisti um recrudescimento do papel do advogado, porquanto isso, acho que na sua introdução, né, essa modulação temporal na consultoria jurídica e técnica ambiental vai demonstrar isso daqui a pouquinho. Será? Será? Talvez. Nós estamos diante de um grande desafio. Correlacionar a evolução desse mercado, que nós participamos dele, nós nos fizemos amigos diante dessas batalhas, dessas militâncias que tivemos, mas principalmente tentar colocar isso de uma maneira mais compartimentada e didática para o nosso ilustre convidado aqui do TopoCast, de forma que a gente possa demonstrar de uma maneira clara como que foi essa evolução técnica de forma reativa ou talvez propositiva para os momentos em que o país foi se desenhando. Olha o desafio, é um desafio enorme que nós temos nessa tarde de hoje, meu caro. Se a gente conseguir se desincumbir dele, por certo, faremos Agora, eu acho que você memorável. está indo para o lado filosófico de Santo Agostinho, por ali, né? E a complexização do mundo e da vida na segunda metade da década de 90 e principalmente no início dos anos 2000, trouxe profissionais que, de início, eram relacionados à engenharia sanitária, geografia, biologia, para um nível de especialidade muito grande, claro, modelado, atraído pela complexidade da temática ambiental, inclusive, sobretudo, pelas questões de ordem social, portanto, socioambiental, trazendo antropólogos, sociólogos, onde emergiram após a Constituição de 88, questões como comunidades tradicionais, quilombolas, espacialização e definição disso que hoje se fala, né, que de ocupação do território, inclusive das comunidades e etnias indígenas. Então, o que eu estou tentando reagir ao seu questionamento? Nós partimos de um contexto genérico e abstrato de prestação de serviço, inclusive e sobretudo na área técnica, para um mundo que foi se juridicizando após a Constituição de 88, não que não tínhamos legislação ambiental, mas assistimos após a Constituição de 88. Isso, não quero me antecipar, enfim, vamos ter essa oportunidade de percorrer todo esse ciclo histórico de construção, reconstrução e aperfeiçoamento da legislação ambiental nos últimos anos, mas eu me recordo, eu era tido como um advogado bom conhecedor, porque ingressei nos quadros da Fundação Estadual do Meio Ambiente, um advogado conhecedor de licenciamento ambiental, e era basicamente aquilo que ocupava... um aplicador de dispositivos jurídicos. De dispositivo, procedimento de licenciamento. Basicamente isso. Ampliação de atividade, porte, potencial poluidor, tipo de enquadramento. Depois começaram os ciclos envolvendo compensação ambiental, como é uma decorrência direta, a compensação da Lei do Sistema Nacional de Dados de Conservação, ainda encartado profundamente na lógica da legislação referente a licenciamento ambiental. E, por outro lado, havia um flanco de advogado especializado em direito florestal, que hoje, Felipe, eu acho que guardaria muita vinculação com alguém que conheça bem direito ambiental de áreas protegidas, uso de recursos naturais, da biota, né? E unidades de conservação. Mas naquele tempo nós tínhamos os advogados da área florestal e outros tantos que conheciam de licenciamento ambiental. E olha, pensando aqui, e vagando, e lançando... aqui ondas na minha cabeça, também tomando aqui um gin tônica, o quanto a advocacia ambiental mudou nos últimos anos. Acho que você que é um
é um consultor técnico de prestígio, acho que percebe a mesma coisa, né? Esse sentido de profissionais com um perfil genérico de atuação que tiveram que ou se conduzir para um nível de aperfeiçoamento ou congregar equipes técnicas com um grau de especialização muito grande. Hoje já se fala em profissionais ligados à avaliação de risco, hoje se fala a temática de segurança de barragem, né, impôs os critérios de avaliação de risco, que é um grande tema ligado ao licenciamento ambiental, né? Se o licenciamento avalia impacto ou risco, são coisas completamente distintas. Efeito, impacto e risco são coisas completamente distintas. Mas, enfim, eu acho que a percepção é a mesma. Hoje fala em engenharia de recursos hídricos, hidrogeologia, hidrólogos, toda a parte de socioeconomia, parte de biodiversidade. Há uma profusão, uma complexidade enorme nos temas referentes à legislação de Mata Atlântica. Parece tudo muito simples. Tem uma lei da Mata Atlântica, é só enquadrar lá. Não, como é que enquadra? Tem um mapa de aplicação. Eu costumo dizer que o maior desafio é trazer a subjetividade da direção que nós seguimos com relação aos entendimentos acerca da questão ambiental, né, para, de forma assertiva, buscarmos as soluções que realmente são efetivas. Esse é o maior desafio do prestador de serviços ambientais no Brasil hoje. E aí eu acho que você já trouxe, né, para o caminho que eu te provoquei, aquela definição do que sai do puro e simples técnico para o assessor estratégico. As questões hoje, as principais questões, elas são de governança, elas são de cultura, elas são de adaptação a um outro espaço-tempo, né? Aquela circunstância do final da década de 80, de 1990, onde a gente tinha estudos ambientais proformáticos. Você pega um EIA-RIMA daquela época, ele se limitava basicamente a um projeto descritivo da engenharia com uma matriz de impacto, que era proformática, né? Eu acho que com o advento dos anos 2000 é que a gente vem começando a experimentar metodologias, experimentar uma construção de conhecimento baseada em premissas globais, mas com aplicações regionais, locais, né? Esse é um princípio de sustentabilidade que veio lá da Eco 92, não sei se você se recorda disso. Então, pensar globalmente, agir localmente. Não é? Então, assim, eu acho que, olha só que interessante como é que a gente começa a puxar o fio do novelo. Nós estamos começando a entrar, eu espero que não esteja maçante para o nosso ouvinte ou para o nosso espectador, porque estamos em todas as plataformas de streaming, mas é interessante, sobretudo no momento que nos encontramos agora, onde nós nos deparamos com a inteligência artificial, com aquela sensibilização de que nos próximos 5, 10 anos, eventualmente, todo o saber do mundo já está mapeado e já está em fase de reconstrução, né? Aonde que nós nos posicionamos? Como que esse mercado será mecanizado do ponto de vista de adequação em termos da regularização ambiental, né? De onde nós saímos como meros aplicadores, como meros repetidores de uma receitinha de um termo de referência, passamos para um momento onde precisamos nos inovar, buscar soluções, metodologias que trouxessem um arcabouço técnico a ser avaliado como balizador de tomada de decisão. E aí nós estamos falando de potencialidades, vulnerabilidades em termos de diretrizes preferenciais para que um plano de negócio pudesse acontecer. E aí, obviamente, e trazendo aqui um panorama para o nosso telespectador, é que nós estamos falando das grandes obras de infraestrutura, né, que foram implementadas no Brasil. Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse seu pensamento que está sendo extremamente rico, mas de um ponto de vista até mais didático, para que a gente possa partir para talvez
talvez, eu tenho essa missão para o dia de hoje de espacializarmos no tempo o que foram essas transformações. Se a gente conseguir aí definir 3, 4 pilares temporais desta evolução para os dias de hoje, a gente vai conseguir talvez ter um diagnóstico onde a gente talvez nos reconheçamos num lugar de sociedade do risco, de caos. Isso não seria nada diferente do que se apresenta para nós, mas principalmente eu digo que se a gente conhece a realidade a qual nos inserimos, isso vem lá de Maquiavel, né? O Príncipe. Uhum. Um dos primeiros pontos necessários de posicionamento é saber em qual realidade a gente se encontra. É a partir daqui que a gente vai estabelecer premissas de transformação e busca com erros e acertos para que a gente alcance aquilo que se deseja. Então, eu queria que você fizesse uma costura desses últimos 20 anos, simples, dentro dessas perspectivas que você colocou, para que a gente possa partir para uma solução simples aqui para o nosso telespectador. Simples. Não tem nenhuma dificuldade, não. Mas... O mais engraçado é que, para o Ricardo Carneiro, tudo é simples. Tudo é simples de verdade. Porque eu vou ter que participar isso para o nosso ouvinte. O Ricardo Carneiro é um dos expoentes, não somente da área ambiental, mas talvez um dos maiores intelectuais. Eu não estou falando isso para rasgar a seda dele, porque a gente briga igual cachorro, né, Ricardo? Nós somos amigos. Eu digo que eu só brigo com os meus amigos. É verdade. Né? Qual que é o sentido de tentar sensibilizar? Mudar quem você não respeita. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém, mas assim, se a gente consegue pelo menos trazer reflexões para que a gente possa convergir e somarmos, acho que isso é uma perspectiva cristã e que certamente soma. Mas sem a gente desviar aqui agora do nosso tema, por gentileza, faça essa costura e nós já vamos partir para essa delimitação do espaço-tempo. Eu tenho até um amigo, palavras de bom gosto duvidoso não são cabíveis no podcast, mas ele falou, eu só mando pessoas que eu respeito. Curioso, né? Ele só xinga, grita com pessoas que ele respeita. Porque ele fala que eu não respeito, eu me afasto, eu desligo, eu demito. Mas, poxa, não, eu te respeito, por isso que eu te xingo. Acho que serve para nós dois. Eu não posso deixar também de fazer mais uma intervenção. Seu pai e o meu pai, que já estão... Quem sabe estão juntos nesse momento, batendo uma boa prosa e nos vendo aqui replicar uma boa prosa aos modos que a gente aprendeu. Fazendo essa reverência aos nossos pais. E para te ser bastante franco, meu pai adorava um Campari. Não, eu tô tomando um Negroni. Tem mais do que Campari aqui. Tem uma dose de vermute e uma dose de gin. Ou seja, tô bem, como é que se diz isso? Catalisado para esse momento. Vamos lá. Pois é, bom, a questão da especialização do conhecimento sempre me chamou muito a atenção, porque, de fato, a minha experiência... E Felipe, eu aprendi... Curioso isso, né? Eu sempre trouxe na vida uma frase que eu ouvi uma vez, e acho que é importante porque a gente fala para o jovem, fala para o meu filho, que cá me ouve, que aos 22 anos, quase já começa a migrar para a última fase do curso de Direito, João Pedro. Pedrão é fera. Tem um mais jovem, 17, que vai estar aí na dificuldade de definir que carreira e que rumo seguir. Mas eu acho que o grande ensinamento para todos nós é ler, por todos os modos, né? Pode ler jornal, pode ler pelas formas e meios que hoje facilitam a leitura. Espero que não pela simplificação das manchetes, que é o que boa parte das pessoas está fazendo, lendo, que coisa, ler só o chamado, né? Não mais que isso, mas leia. Leia filosofia, leia psicanálise, ouça, hoje tem streamings e plataformas que são fantásticas aí para que as pessoas possam oferir conhecimento, inclusive técnico, inclusive de física teórica. A propósito, né, Ricardo, já fazendo já te puxando aí para essa costura que eu te pedi dos últimos 20 anos, eu lembro, na faculdade, eu me formei em 2003.
para você conseguir consultar um artigo, Era difícil. você tinha que ser amigo do bibliotecário da universidade. Sim. Esse cara, a partir de existiam vários catálogos sobre temáticas. Aliás, eu vou te contar uma curiosidade que você não sabe. Aquelas caixas classificadoras de ficha catalográfica. Sim, de referências bibliográficas, né? Eu fazia em casa. Eu vou te contar uma particularidade minha que talvez você não conheça. E aí eu já estou contando um pouquinho desse ponto de partida meu, que me formei em 2003, ou seja, eu estou dentro desse horizonte dos últimos 20 anos, os quais a gente se propôs a tentar mapear, né? Nós estamos divagando um pouco aqui. Mas eu sou biólogo de formação, sou acadêmico de direito, mas eu, ao longo dos meus 3 últimos anos de formação, o curso de biologia da PUC Minas, né? Belo Horizonte, é de 4 anos. E eu sempre estive vinculado a algum projeto de pesquisa. Eu não sei se você sabe, mas eu sou herpetólogo. Você sabe o que é um herpetólogo? Sei, herpetólogo. É um especialista em sapos, cobras e pererecas. Eu, particularmente, aí, sem nenhum apio duvidoso, eu era especialista em pererecas. Tenho artigos publicados de comportamento de pererecas. Inclusive, um que eu tive naquela época, a oportunidade de publicar num periódico inglês, de uma briga de pererecas, 2 machos de pererecas brigando por uma fêmea perereca. Eu acho que isso traduz um pouco da dificuldade que era aquela época para se produzir conhecimento. Muito grande. Né? Hoje, esse conhecimento ele é vastíssimo. Hoje você entra em qualquer uma dessas inteligências artificiais, você constrói qualquer tipo de argumentação. Né? E aí eu acho que a gente começa a chegar nesse pontinho do novelo que eu quero trazer para o momento de hoje. Nós, além de termos evoluído multidisciplinarmente para uma posição de assessoria estratégica dentro da prestação de serviços ambientais, tá? Nós temos um universo de informação que não existia há 20 anos atrás. Né? Eu estava falando do Comute, então você tinha que ser amigo do bibliotecário, chegar para ele com o artigo específico que você queria, e isso era um tiro no meio do escuro, porque se você fizesse aquela análise bibliográfica equivocada à época, ali meados de 2000, 2001, poderia vir um artigo não adequado à sua pesquisa, ou 1, ou 2, ou 3, a gente pagava por esses artigos. Esses artigos, eles vinham por um sistema de comunicação como se fosse uma internet arcaica, que somente os bibliotecários tinham acesso, chamava-se Comute, se não me engano. E aí, esse artigo chegava, o bibliotecário imprimia este artigo e marcava ali coisa de 1 mês depois para você ir à biblioteca buscar aquele artigo impresso e, a partir daquela análise ali, você ia começar a construir a sua argumentação científica acerca do que você estava buscando resolver dentro da metodologia científica de construção do conhecimento. Hoje, qualquer coisa que você buscar, se o nosso ouvinte curioso pesquisar artigo do Felipe Nunes sobre perereca, briga de pererecas, ele acha, o ChatGPT, o Grok, o que seja, traz para ele. E aí, vamos lá, qual que é o nosso paradigma de hoje? Eu queria fechar essa primeira parte do nosso Topocast com a sua perspectiva sobre isso. Então eu dizia, leia de tudo, inclusive quando sobrar tempo, leia direito. É importante construir com esforço que não se tem mais da pesquisa, da leitura básica e eu acho que o importante está no processo de construção do conhecimento. O fim, né, o fim a ser alcançado, acho que é menos importante. O caminho é o mais relevante. Mas muita coisa sempre me causou inquietação. Por exemplo, já que falávamos de licenciamento ambiental, qual é o parâmetro objetivo da construção do conceito de viabilidade ambiental? Qual empreendimento é viável e qual não é? Ou será que órgãos ambientais ou pessoas que de alguma forma se relacionam
com os impactos de um determinado empreendimento podem ter uma percepção meramente subjetiva do que é viável ou não. Existe... E isso seria, na maioria dos casos, o balizador para tomar decisão acerca da concessão ou não? Será que alcançaremos da implementação desse empreendimento? Algoritmo da viabilidade? Será que existe isso, Ricardo? Eu tive um diretor na FEAM que falava que tudo tem que ser procedimentalizado. Nem sei se existe essa palavra, nem sei se existe um novo caso de neologismo, você lembra do Word? Sim. Que isso aparecia no cantinho? Isso Sim. É um caso de neologismo. Será que não é necessário definir a equação ou os fatores, ou a conta, os fatores numéricos por meio ou por desdobramento das variáveis em cada meio? Eu me refiro à socioeconomia, meio biótico e físico, que somados e alcançados um parâmetro mínimo, levaria e conduziria uma decisão de viabilidade ambiental. Eu sempre me recusei a ideia de que tudo isso parte de uma percepção muito subjetiva. Por exemplo, uma equipe com mais ênfase em socioeconomia para um empreendimento de geração de base hídrica que ocupasse territórios com deslocamento de populações tenderia a levar a viabilidade ou a forçar a viabilidade para aspectos socioambientais. Por outro lado, se o impacto for essencialmente sobre comunidades aquáticas, sobre ictiofauna, não é assim que se fala, Felipe? Sim, ou sobre o estudo dos peixes. Liminologia, me diga o que é a liminologia, qualidade de a água. Microbiologia aquática. Isso. Não me aperta muito não, hein, cara? A conclusão para a viabilidade pudesse ser diferente conforme o enfoque da equipe técnica aplicada àquele determinado empreendimento. E isso se coliga muito bem com esse faseamento histórico de construção da legislação ambiental no país. Porque nós partimos... É curioso isso, né? Eu tentava aqui, num esforço muito rápido, um pouquinho embalado pelo Gin Tônica, pensar a legislação ambiental da década de 60 como que um primeiro ciclo, veja que período, né, de um regime ainda mais centralizado, um regime... se você me permite fazer uma parte, eu diria que as principais decisões em termos de implementação de empreendimentos de infraestrutura de grande porte no Brasil sensibilizaram de uma maneira muito negativa a sociedade, principalmente aquelas comunidades regionais, aquelas que estavam diretamente afetadas pelos empreendimentos, inclusive as diretamente afetadas, porque nós temos inúmeros casos, né, dos principais empreendimentos energéticos, minerários e rodoviários. Simplesmente, isso não é difícil de encontrar, né? Vários relatos onde os principais empreendimentos energéticos ou mesmo rodoviários eram acompanhados de sinais e alertas do Estado informando aquelas comunidades que saíssem dos seus lares, das suas raízes, porque um empreendimento, quase que uma nave extraterrestre pousando ali e que eles buscassem outra alternativa de vida. Então, isso na nossa história é algo realmente factível. Sim. É algo que estão em vários anais e que, poxa, tá já podemos falar aí de um avanço absurdo em relação a isso. Absurdo, monumental. Mas veja, então você tem um grande ciclo da década de 60, em que eu pontuaria a Lei de Proteção à Fauna, uns chamavam Código de Caça, os outros... Olha como é que o enfoque muda completamente de acordo com o apelido, o epíteto que se deu a uma determinada lei. 5.197, uns chamavam de Código de Caça, até evoluindo em relação a legislações congêneres da década de 30, outros chamavam de Lei de Proteção à Fauna. Código Florestal, Lei 4771 de 1965.
Damos então um salto de 20 anos e vamos à década de 80, quando assistimos à estruturação da Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o CISNAMA, Lei 6.938 de 1981, muito inspirada em países como Chile, como Portugal. Portugal, inclusive, faz referência à Lei de Bases do Ambiente, uma lei principiológica de valores gerais, diretrizes gerais, de instrumentos gerais de política ambiental, e lá se prevê a avaliação de impacto ambiental, o licenciamento ambiental, a preservação de áreas de espaços especiais, espaços territoriais especialmente protegidos, definição de padrões de qualidade ambiental, isso na nossa lei da política nacional. Veja, 1981, uma lei que ainda permanece sendo absolutamente atual, ela é tão boa e atual quanto genérica. Parece estranho que algo tão abstrato, onde vários conceitos poderiam ser encaixados, permanece atual. E ela é atual por não ser tão específica e minudente. Ou quem sabe por permanecermos na subjetividade, no subjetivismo. Pois é. E poderíamos dar um salto, então, para a década de 90. Eu acho que você vai poder nos auxiliar muito com essa década. Não supervalorize os meus cabelos brancos, Ricardo Carneiro. Eu não os tenho. Eu me formei em 2003. Aliás, eu não consigo entender, depois você me explica, como alguém que forma 10 anos antes de você, no meu caso, em direito, é mais jovem em idade. Isso é muito fácil de explicar. Isso é uma fácil? Pretensa vaidade tá. e uma competição masculina. Que a gente não precisa desdobrar. Mas me lembrei aqui de dois marcos importantes. A Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, 9.433 de 1997, e aí talvez seja o grande impulsionador da política ambiental brasileira, que é a Lei de Crimes Ambientais de 98. Agora sim. Agora sim. Porque eu pulei da década de 80, o ano de 81, para a década de 90, sem falar da Constituição de 88. Talvez uma das constituições mais minudentes, ainda que inspiradas na Constituição espanhola e portuguesa em matéria ambiental, é a Constituição brasileira. Sim. Mas, efetivamente, em termos de implementação e definição de instrumentos de política ambiental, nós só tivemos um salto com a Lei de Crimes Ambientais. E não estou aqui dizendo porque passaram então a surgir os advogados criminalistas ambientais. Não, isso impulsionou todos os segmentos, impulsionou o licenciamento ambiental, impulsionou a qualidade dos estudos ambientais, porque as pessoas parecem ou é isso o caminho e a rota da regularização, ou é a cadeia. Lei de Crimes Ambientais. Então, cara, eu não sei a sua percepção. Agora eu acho que a gente está convergindo demais dentro de um... Eu vou lançar uma bandeirinha aqui nesse momento espaço-tempo, se você me permite. Por favor. A Lei de Crimes Ambientais, ela determina um novo paradigma. Sim. Dentro do processo de tomada de decisão de pré-viabilidade. Nós estamos falando de pré-viabilidade. Por quê? Porque a partir dali começa essa judicialização. Perfeito. Das decisões sob o ponto de vista da transformação do espaço do território, tá? Então, eu posso chamar isso como fase de emergência. Acho que sim. E os seus reflexos, né, ali até, vamos chamar, até 2005, até 2010 eu posso chamar de um espaço de adequação para esse novo contexto, para essa nova circunstância que se estabelece dentro do que você está trazendo para a gente. O que você acha sobre isso? Literalmente é isso. Quer dizer, então, a Constituição de 88 acaba tendo um aspecto de centralidade. Uhum. Ela é um hub que recepciona leis ela aqui materializa aqueles década princípios, de 60, né? Instrumentaliza, mas, por exemplo, efetivamente, o papel do Ministério Público de maior recrudescimento veio com
com a Constituição de 88, mas resgatando instrumentos lá da Lei da Ação Civil Pública, que é de 1985. Pois é. Os instrumentos começam a ser organizados em torno da Constituição de 88, já tinha a Lei da Política Nacional, mas foi a Lei dos Crimes Ambientais quando a espada de Damocles se projetou sobre a cabeça de todos. Agora, ou é regularizar ou é cadeia. Né? E isso há o direito penal tem esse aspecto de estigma, né? O estigma da pena, por isso que falam que o direito penal é aquela última razão, a última ratio, né? É o que no fim e ao cabo resolve, porque suprime o bem fundamental que é mais do que a vida, mais importante do que a vida é a liberdade, suprimir a liberdade para mim, por exemplo, acho que para a maior parte das pessoas, é suprimir a própria vida. E aí, mas aqui eu quero dividir a sua percepção, porque nos anos 2000, o Felipe surge profissionalmente como biólogo, herpetofauna, não é isso? E nós tivemos leis também estruturadoras importantes. É de 2000 a lei que cria a Agência Nacional de Águas, um pouco aperfeiçoando a Política Nacional de Recursos Hídricos. É de 2000 a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, criando a figura emblemática da compensação ambiental, né, aquele 0,5% incidente sobre custo de implantação do empreendimento. Assistimos em 2006 a criação do regime geral protetivo do bioma da Mata Atlântica. Percebo que o legislador brasileiro não foi a tanto de regulamentar outros biomas, o Pampa, o Pantanal, a região amazônica, regulamentou aquilo que vinha por decreto, que é a Mata Atlântica, no ano de 2006. Fazendo um parênteses com relação aos Pampas. Cara, que legislação absurdamente assertiva. E como eles conseguem preservar aquela formação fitossociológica tão bem, né? Impressionante. Isso. Impressionante. Como inclusive, o Pantanal, né? O Pantanal, aí a gente tem que fazer aqui, né? Uma meia-culpa no sentido de uma exploração irresponsável que existe, ela é muito factível. Mas é curioso porque o Supremo Tribunal Federal assinalou um prazo, salvo me engano, de... não sei se de 6 a 12 meses, isso em 2023, para que o Congresso, era uma ação de inconstitucionalidade por omissão, crie um regime protetivo do Pantanal, quando os estados do Pantanal, Mato Grosso do Sul, já haviam legislado de forma suficiente e adequada para atender esse objetivo de proteção daquele ecossistema fundamental. Mas eu ouvia muito nesse período que havia ainda um ponto sobre o qual a legislação não tinha se dedicado, que era a gestão de recursos, de resíduos sólidos. Sim. Né? Resíduos 2006, comuns. Se não me engano? Não, 2010 veio a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Acho que é o grande fecho desse ciclo evolutivo que vem da década de 60, passa por grandes pontos aí na década de 80, 90 ainda uma estrutura intermediária, e nos anos 2000 surgindo grandes subsistemas normativos ou regimes jurídicos parciais, envolvendo temas como esse, que é recursos hídricos, né, a Agência Nacional ou a Gestão de Recursos Hídricos da União, Unidade de Conservação, Mata Atlântica, resíduos sólidos, e aí o que acho que protagonizou os últimos anos, né? É segurança de barragens também. Tá, mas peraí. Aí já fomos longe demais, né? Porque nós começamos aqui a fazer esse recorte nos anos 2000, né? Como reflexo ali da Lei de Crimes Ambientais, tá certo? Vamos potencializar aqui um pouquinho, trazendo para o ambiente extrajurídico, se é que isso existe, do ponto de vista de ordenamento de um processo de construção, de verticalização de uma cadeia produtiva, né? Nós temos ali, com o advento do Proinfa, se não me engano, 2002, 2003, por aí. Aquele ambiente que
a gente poderia dizer, infraestrutura de grande porte estava muito ainda relacionado com mineração. Mas com o Proinfa você começou a ter os grandes inventários hidrelétricos, as grandes obras de aproveitamentos hidrelétricos. Eu acho que eu digo isso porque dentro do meu histórico profissional, a gente preferiu migrar para esta tipologia por um bom tempo, porque ali você tinha uma necessidade muito grande de conhecimento, construção de conhecimento técnico, né, multidiverso, para balizamento de tomada de decisão. Né? Então, não só bastando na fase de pré-viabilidade, ou seja, quando os investidores estavam ali construindo aquele arcabouço técnico, né? Nós vamos chamar aí dos estudos de pré-viabilidade, aqueles estudos que vão fundamentar o custo ambiental da obra, e aí, diga-se de passagem, era um custo até previsto pelos editais da ANEEL como um custo ínfimo. Era coisa de... Bom, a conta 10 da ANEEL era coisa de 10%, mas assim, na prática era 1%, era 0,5% do CAPEX de uma obra. Ou seja, custo ambiental, 0,5% do CAPEX de uma obra é uma coisa que a gente não consegue... Hoje pode inviabilizar o empreendimento. Belo Monte talvez seja um grande exemplo. Isso já acontecia naquela época, porque você vai se lembrar muito bem, e eu não vou me recordar em que ano foi especificamente que o Estado de Minas Gerais, o Ministério Público, entrou e começou a sobrestar os estudos de licenciamento de empreendimentos hidrelétricos que estavam em partições de queda com mais de 2 ou 3 aproveitamentos. Né? E era muito comum, a gente fazia estudos ambientais de pré-viabilidade para aproveitamentos hidrelétricos, onde você tinha 7 partições de queda em sequência, né? Onde terminava o reservatório de uma usina, você tinha o outro eixo, né? A montante, e dali para frente outro reservatório e por aí vai. Uhum. Então, o que eu acho que a gente pode trazer aqui? A partir de 2002, 2005, ali, sempre com essa margem de erro aí de 2 anos para frente, 2 para trás, nós passamos por um segundo recorte desse período que a gente está se propondo a mapear, que seria uma fase de consolidação, ou seja, os prestadores de serviços ambientais, sejam na área jurídica ou na área técnica, e aí eu estou reunindo dentro de técnica todos os multitemas que envolvem, né, o processo de construção do conhecimento de pré-viabilidade e, a posterior, de monitoramento, né, dentro de uma perspectiva de, olha, nós temos grandes obras acontecendo. Aí nós estamos falando do governo do Lula 1, Lula 2, PAC 1, PAC 2, né, Programa de Aceleração do Crescimento, e aí a gente começa a ter um ponto de inflexão ali por volta de 2013, 2014, quando você tem já no governo Dilma, né, segundo governo Dilma, não é isso? Sim. Ou primeiro governo Dilma, agora eu não me lembro. Onde a gente tem já um processo de inflexão, né, por conta da paralisação desse investimento em obras de infraestrutura de grande porte no Brasil, né, e isso tudo fomentado pelo Estado. Então, agora, eu acho que a gente traz dentro dessa fase eu não sei se você concorda com essa nomeação que eu estou fazendo aqui, de fase de consolidação. Porque dali para frente, a gente tem um outro momento, que aí é um momento de crise. Aí realmente a gente viveu ali de 17 para cá, de 16 para cá, a gente já tem um momento de crise. Então vamos tentar trazer, e aí eu acho que vale lembrar muito bem, nesta etapa ali, que eu pude participar, de 2007 até 2015, cara, nós introduzimos na matriz energética atividade de geração de energia eólica, com o primeiro leilão, se não me engano, o primeiro leilão da ANEEL foi em 2011, tá? E aí uma série de desafios de entender como que aquela tecnologia se estabelecia, como que o território abarcava aquele novo grande vizinho que ficaria ali por concessões de 20, 30 anos, né? Então, esses leilões de reserva, eles nos permitiram ampliar esse leque
de formação do conhecimento, para que a gente pudesse, então, trazer as soluções devidas, né? Então, veio primeiro essa tecnologia da geração de energia eólica e logo a posteriori a geração de energia fotovoltaica. E aí é inegável, né, que essas duas tecnologias trouxeram possibilidades de geração de energia, aí sem guardar aqui nenhum tipo de defesa em termos de fator de capacidade versus impacto ambiental, mas quando se considera, né, a aplicação do dispositivo jurídico e propriamente como que a transformação do espaço é feita com a participação do Estado, agora sim, em termos conceituais, a gente pode dizer que os impactos, a magnitude desses impactos caíram sobremaneira. O que você pode falar dessa fase que eu tô nominando de fase de consolidação? Consolidação. Pois mas ainda... Será que nós estamos construindo aqui um artigo, cara? Nós estamos construindo um artigo ou talvez até um livro sobre o histórico de implementação de políticas públicas no meio ambiente. Caros ouvintes, o importante da gente dizer é o seguinte: o Ricardo compra minhas broncas. Mas aí, graças a Deus, né, no dia seguinte, depois do drink, aí a ficha cai e a gente retoma as atividades normais. Aposta muito alta, é melhor voltar para trás. Mas olha que interessante. Voltando, década de 80, a resolução CONAMA... Pô, cara, mas nós já estamos lá em 2010, sim, hein? Mas olha só, a resolução CONAMA que define o perfil, o termo de referência básico da avaliação de impacto ambiental mediante estudo e relatório de impacto ambiental é de 1986. E aí surgiu uma série de atos normativos, como a Resolução 6 de 87, que falou o seguinte: bom, o que é antes de 86, marco do CONAMA, a regularização tem que ser feita sem a rima, só com um plano operacional e executivo de controle ambiental. Pós 86, a regularização tem que fazer EIA-RIMA, mesmo que um EIA-RIMA de perfil corretivo, com as informações disponíveis ao momento da regularização. Década de 90, eu chamava muita atenção que grandes projetos de geração de energia hidrelétrica e mineração no estado foram regularizados com licença de operação no início da década de 2000, no ano 2000. Não vou nominá-los, mas grandes empreendimentos minerários receberam licença de operação corretiva em Minas Gerais no ano 2000, a partir de estudos ambientais feitos em meados da década de 90. E aí, esse é um ponto fundamental. A qualidade, não é porque era melhor ou pior, porque alguém se dedicava mais ou menos, mas pega um EIA-RIMA da década de 90, que pontuou como a licença de operação corretiva no início dos anos 2000 para grandes empreendimentos, inclusive minerários no estado de Minas Gerais, era completamente diferente em todos os aspectos. Metodologia, equipe técnica. Hoje alguém me diz o seguinte: naqueles tempos da década de 90 eu fazia um EIA-RIMA com 6 pessoas. Hoje se faz com equipes de 30, 40, 50 profissionais. Não. Hoje se faz com inteligência artificial, né? Bom, ainda vamos chegar lá. Eu estou ansioso para a gente chegar lá. Que me causa, sem querer, o algoritmo me causa medo. Isso. Eu tenho medo disso. Sem querer ser prolixo. Sim, nós temos um tempo também. Mas a sofisticação dos critérios de análise de impacto ambiental é alguma coisa quase que se compara questões de escalas de mapeamento e imagens que se usava a reconstituição aerofotogramétrica na década de 90. É verdade. Voos conduzidos pela CEMIG em estudos de inventário e pelos órgãos aí de pesquisa mineral da década de 70, dos governos militares ainda, passaram a contar com a tecnologia dos satélites com nível de detalhamento quase que incompreensível. Tá, Ricardo. Isso trouxe, então, todos nós para o cenário de especialização e complexização dos anos 2000. Agora vamos lá. Vamos pegar o helicóptero, que a gente está muito imerso aqui nesse encadeamento de processo. Uhum. Vamos montar no helicóptero, vamos sair agora um pouquinho desse contexto e vamos falar da figura do prestador de serviço ao longo
deste processo. Aí, onde que eu quero chegar? Nenhuma grande banca jurídica nasce pronta. Ela nasce Não. de um grande profissional liberal que tem um notório saber, que começa a ter um certo prestígio acadêmico, porque ele é notório saber. E aí nós estamos fazendo até uma referência ao bacharelismo lá da época colonial, Sim. onde a gente culturalmente traz esse tipo de valorização de um ser humano que Na área teve de meio ambiente tem uma oportunidade diferente dos outros. tem a guerra de canudos, né? Canudos de diploma de que é um Exato. duelo de diplomados, não a guerra de canudos na história, né? Sim, sim. De bacharéis. Boa lembrança. Agora é o seguinte. O profissional liberal, ele começa a ser protagonista deste processo de evolução, né, desse processo de inovação tecnológica no sentido da compreensão dos processos, aqueles associados, né, ao correto entendimento de implantação de um determinado empreendimento com vistas a alterar aquele território e as relações sociais e econômicas dentro de um contexto. Ok? Vamos lá. Se a gente pega de 2000 até 2010, nós vamos ter estes profissionais liberais começando a se destacar num novo mercado, num novo nicho que sai de uma mera aplicação técnica para uma questão estratégica. E eu te justifico por quê. Porque um grande investidor do setor energético daquela época, ele, num primeiro momento, ele não tinha preocupação com relação à viabilidade ambiental do empreendimento dele, até a licença dele ficar travada há 7 anos. E aí começa a se procurar os grandes profissionais da área, para quê? Para que você tenha um mínimo de previsibilidade jurídica. Se é que é possível. Não, mas é o mínimo. A gente pode dizer que a gente alcançou, nessa década de 2010, a gente alcançou isso. Porque ainda tem um fenômeno ainda presente na nossa realidade atual, que é da extrema judicialização da temática ambiental, causando uma incerteza monumental sobre os procedimentos autorizativos. Mas eu digo até mesmo na esfera administrativa. Porque era comum você ter processos arquivados, processos indeferidos por insuficiência técnica dos estudos. Sim. Nessa década de 2010, isso foi muito recorrente. Concordo. Depois você começa a ter um aperfeiçoamento de uma cadeia de profissionais que surge e que começam a aprender com aqueles primeiros templários que saíram abrindo, né, o caminho, a marcha para o oeste, fazendo outra analogia aqui, né, com o desenvolvimento do nosso país interiorano, mas onde a gente começa a ter até um novo ordenamento. Para você ter uma ideia, os escritórios boutique ambientais, você sabe disso melhor do que eu, os escritórios jurídicos ambientais boutique surgiram a partir dessa época. Sim. Né? Eu tive a grata oportunidade de frequentar, né? Não por opção minha, mas o seu escritório em diversas oportunidades e eu me sentia extremamente acolhido num ambiente luxuoso, num ambiente de técnica absolutamente rebuscada e de um entendimento, de uma facilidade de compreensão das demandas que a gente levava sobremaneira. Né? Então, eu acho que aí você tem este processo. Eu vou ter que agora acelerar um pouquinho para o nosso tempo. Como tudo na vida, né? É a aceleração da vida e da história. E numa sexta-feira, final de dia, Ricardo Carneiro, eu não vou trazer aqui o período de inflexão negativa desse mercado, que é ali de 2015 para cá, vamos chamar assim. Estamos passando por ele. E que isso foi também catalisado pela pandemia, né? Então, esse é um processo aí de desdobramento de eventos negativos. Mas vamos agora fincar a bandeirinha. Só um detalhe, nós vamos fincar a bandeirinha agora. No futuro. Aonde nós estamos, primeiro. Em 2 minutos você vai me dizer onde nós estamos agora.
como que o profissional liberal encara esse contexto, essa circunstância, como que o ambiente regulatório, negocial, mercadológico trata a questão ambiental. E aí, nesses mesmos 2 minutos, eu já vou te pedir as projeções para os próximos 5, 10 anos, por gentileza. Eu tenho me convencido, ou já estou convencido, de quando a gente começa a pensar que tudo no passado era melhor, a música, a bebida, as relações pessoais, a forma de desenvolvimento profissional era melhor, simplesmente a gente está velho. O passado não é melhor. Pô, mas isso não é resposta, cara. O passado não é melhor nem pior do que a atualidade. O passado é diferente. E é preciso coragem para enfrentar os desafios do que vem por aí. Onde estamos? Estamos num mundo em transição, estamos em transição na forma de exercício de todas as profissões ligadas às ciências ambientais. Posso falar em relação à minha, ainda não se sabe, os tribunais não rechaçam que os advogados usem inteligência artificial, mas eles mesmos a utilizam. Nós estamos, Felipe, em vias de criar um mundo que se desprega do homem. Pela primeira vez, acho que em 13 mil países, o planeta tem 4,5 bilhões de anos, a vida no planeta talvez 3,5 bilhões. Pela primeira vez, nós vamos construir um planeta, um mundo em que a vida consciente não dependerá muito mais daqueles que detêm a consciência. Muito em breve, 5, 10 anos... Alto lá, Ricardo Carneiro. Você acha, nós seres humanos, estamos diante de um ataque à inteligência? Ataque à inteligência. Por quê? Por quê? Porque hoje já não precisamos. Aqueles que têm acesso a plataformas de inteligência artificial já não precisam pensar. Eles só precisam fazer as perguntas. Mais do que isso, para frente. Você acha que nós sucumbiremos ou em mais um momento de inflexão conseguiremos retomar as rédeas desse desenvolvimento intelectual? E aí, digamos aqui, como pretensos filósofos que somos, nós somos pretensos filósofos. Você, de uma forma muito objetiva, você me responde aqui agora. Você acha que nós estamos sob um ataque aos nossos intelectos? Estamos sob um ataque às nossas inteligências, porque nós estamos construindo uma superinteligência que independe da nossa capacidade de inteligência de construção do conhecimento. Ele vai conseguir pegar talvez 2.000 anos de história registrada pela linguagem, e tudo que se fez nesse período, os 100 últimos anos de desenvolvimento tecnológico, consolidar e interiorizar na consciência, e a partir disso, com a combinação entre computação quântica e inteligência artificial, a mim me parece que vai desmontar o elemento humano, que o mundo, o ser humano se situa no mundo como um espaço para reprodução de si mesmo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista científico, do ponto de vista econômico. Nós estamos construindo um mundo ou de perspectiva enquanto pertencimento a um espaço. Perfeito. A um coletivo, a uma situação no espaço, na vida. Ou no Nós tempo. estamos a construir uma consciência que não dependerá mais do humano. Então, eu não estou dizendo que eu estou sendo pessimista. É aquela história, né? O pessimista é o otimista mal informado, ou o pessimista, ou vice-versa, né? O otimista é o pessimista mal informado. Mas não há otimismo se o foco for seremos superados e suplantados? Sim! E quem não exercita a musculatura da perna ou do braço tem perda de massa muscular. Quem não exercita o cérebro e a massa encefálica tem perda de inteligência, porque não é necessário mais. Se a comida no pet dentro da sua casa vem à boca dele, ele não sai para caçar, ele não tem habilidades, ele não precisa aprender com a mãe que traz isso de forma
inata técnicas de caça. A comida vem à mão, o ser humano vai virar isso. E, Felipe, sinceramente, na área jurídica, nós estamos numa velocidade talvez menos que na área técnica, que ainda precisa da produção básica do conhecimento, no tal do dado primário. Concordo. Ir a campo, coletar informação, fazer captura de morcego, de fazer captura de peixes, colher amostras de solo, de água. Na área jurídica, nem isso. Parte-se da verificação pela linguagem do que existe, é o tal do sistema de precedentes. Quem já decidiu assim? Qual tribunal? A jurimetria. Jurimetria. Jurimetria é pura. Isso. Então, nós, profissionais da área jurídica, precisamos estar atentos, porque brincando, inclusive na área ambiental, seremos varridos por parametrização jurídica que é dado pela inteligência automatizações, artificial. mecanizações, Eu não monitoramentos remotos. A inteligência é perfeita nisso. Olha, curioso, a computação quântica é muito boa para lidar com velocidade de cálculos e formas de chegar ao mesmo resultado. Mas ela não será muito boa, e a computação tradicional, para os jogos de videogame que tem... Mas vem cá, a computação quântica alinhada, né? E aí eu estou falando de learn machine. Redes neurais. Olha o exercício que eu estou fazendo aqui. Pega a metodologia dos estudos de sensibilidade multicritério, onde você estabelece parâmetros, dá peso de importância para cada um desses parâmetros e os correlaciona entre si ou entre outrem parâmetros, ok? Aí você pega todo o arcabouço técnico, porque segundo declarações até do Elon Musk, a inteligência artificial já terminou de mapear todo o conhecimento disponível no mundo há cerca de 2 anos atrás. Sim. Agora o desafio é como produzir novos conhecimentos a partir daquele conhecimento e dos conhecimentos já gerados ao longo desses últimos 2 anos. Aí você pensa dentro da temática ambiental. Você estabelece as câmeras térmicas, as câmeras multiespectrais, os satélites, os drones, os microfones, as câmeras que estão com grande potencial de implantação dentro de ecossistemas, as sondas de parâmetros físicos, químicos, de ambientes aquáticos, de ambientes do solo e etc. Aonde nós vamos chegar? Distopia. Eu gostaria de trazer uma reflexão seguinte. Os Jetsons? No cenário regulatório, os Jetsons, eles já estão acontecendo, certo? Agora, para a gente poder terminar o programa, né, e acho que a gente pode tomar mais um drink depois. Pode. Mas só para a gente terminar esse programa... A palavra de encerramento vai ser distopia, mundo distópico. Como entregar a partir das vivências dos últimos 20 anos? Eu quero uma resposta muito objetiva, já como mensagem final para o nosso ouvinte. Como entregar as nossas vivências dos últimos 20 anos, onde vivemos ascensão e queda de um modelo de construção do conhecimento, para uma projeção que a gente possa aventar para os próximos 10 anos. Olha aí a bucha que eu joguei para você. O Topocast jogando gasolina na fogueira. Vamos lá. Bom, se eu disser que eu não tenho resposta... Se a resposta for boa, eu te dou um presente. Então agora eu vou encontrar alguma resposta, nem que seja com uma inteligência artificial que inventa jurisprudência que efetivamente não exista. Então, eu vou tentar inventar uma resposta. Felipe, é muito difícil no momento de transição que a gente está vivendo. Eu, convivendo com geógrafos e grandes geógrafos, eu sempre tenho, nos últimos anos, ouvido dizer que o grande risco... Posso fazer uma menção a um geógrafo em especial? Pode. Que recusa recorrentemente a participação nesse programa. E agora eu vou fazer um convite, né? Esperemos que esse programa alcance, né, além dos milhares de telespectadores que a gente tem a sorte de dispor, né,
que esse convite, essa menção chega ao nosso querido Jackson Campos, um grande colega que eu tive a sorte de conhecer como recém-formado e que agora reencontro muito pela convivência com meu nobríssimo, querido amigo Ricardo Carneiro. Ô, Jackson, nós estamos precisando de você aqui, tá? Rápido. Vem rápido. Termina, Ricardo, que eu tenho que te dar um presente. O corte na geografia, a demografia. Há coisa de 2 anos eu ouvia dizer que o grande risco ao futuro da humanidade e a manutenção das atividades mínimas, seja de estabilidade psicológica, de senso de pertencimento, que você disse agora há pouco, de construção da afetividade que nos faz humanos, estava em risco porque os humanos não terão humanos, porque não vai ter gente. E de repente... Não, vai ter gente. Não sei. Só que gente incapaz de produzir. Pode ser, mas de repente alguém diz que... E vocês, quem consome tecnologia, vê isso pelo Instagram, pelo YouTube, que são seres robóticos humanoides que fazem, do ponto de vista até o momento, junto com a inteligência artificial, atividades físicas, de prestação que provê serviços que o ser humano... Olha, amanhã eu entro num aplicativo ou num site, compro um ser robótico humanoide. Ou então joga os seus exames sociopsicológicos dentro de um bot e você tem outro, onde Ricardo. haverá espaço para pagar o salário e os direitos trabalhistas de um indivíduo robótico que trabalha 24 horas, não precisa descansar. O problema é só o tempo de recarregamento da sua bateria. Então, verdadeiramente um mundo distópico. E eu espero que nós não cheguemos a esse tempo, para encerrar, um mundo onde eu vou ver TV e digo para o meu humanoide Mas Android... você ainda assiste TV? Streamings pela plataforma da TV, é verdade. Mas eu vou pedir ao meu humanoide que fique aí na madrugada consolidando os relatórios temáticos para o ERIMA, ou então faça os pareceres nessa madrugada que eu não consegui fazer ao longo da semana porque estava aqui tomando um prestigioso drink num evento tão importante como é o Topocast. Felipe, cara, que conclusão bom. Sensacional. É uma pena que acaba, né? Tudo que é bom acaba. Né? Vamos lá. Eu acho que os nossos pais, nesse momento, estão satisfeitos, estão felizes. Nós estamos tentando, né, replicar a moda que eles nos ensinaram, porque certamente o aprendizado vem por meio deles. Que uma conversa tão despretensiosa, gostosa, numa sexta-feira à tarde, termine de uma maneira tão edificante. Ricardo, eu quero te agradecer imensamente por mais uma participação que enobrece, engrandece de uma maneira absurda essa iniciativa do Topocast. Eu vou te convidar para escrever sobre distopia jurídica ambiental. Dá um bom artigo. Cara, meus cabelos já estão brancos. Diante dessa proposta, eu acho que eu já vou cair. Raspar, porque eles vão cair. Mas eu separei uma surpresa para te fazer nesse programa, porque nós somos grandes amigos. Somos. De longas batalhas, de um longo tempo, deste período que nós tentamos aqui, né, contribuir para uma análise estrutural do que é o mercado de prestação de serviços ambientais no Brasil, dos últimos 20 anos. Mas a gente conseguiu fazer isso de uma maneira filosófica, de uma maneira estoica, e principalmente com a bênção e a venerança aos nossos pais, né? Da forma como você tão bem conseguiu demonstrar ao longo da sua introdução. Ultimamente, eu tenho buscado, antes que a inteligência artificial nos sufoque, o algoritmo nos cale, eu venho tentado expurgar tudo aquilo que eu trouxe e acumulei de uma experiência filosófica como uma forma de expressão de mim mesmo. Eu vivo hoje dentro da minha inquietude mental, que você conhece muito bem, a necessidade de expor mais aquilo que eu sempre guardei, né? Seja por expressão do meu coração, da minha mente, da minha experimentação
dos espaços e das circunstâncias que eu tive a sorte, com a graça de Deus, de viver. E uma linguagem que eu acho que está faltando muito no mundo e que ultimamente eu tenho buscado exercitar com toda a minha incompetência, com toda a minha pretensão de fazer poesia. Eu quero te presenciar com um dos meus recentes poemas que eu escrevi sobre a amizade. E aí, que você receba, assim como Maquiavel, né, no livro O Príncipe, o mero cidadão oferece um presente ao príncipe que vai tomar a cadeira de rei, e como ele não tem nada material para oferecer, como era costume naquela época, ele então oferece um texto falando sobre a perspectiva dele, sobre liderança, sobre gestão, enfim, tudo aquilo que um rei poderia e deveria aplicar. Eu tenho a pretensão aqui de trazer a minha percepção sobre amizade, e eu faço isso, cara, endereçado a você, do meu coração para o seu, se você assim permitir. Permito. Assim eu começo a traduzir esse sentimento de profunda gratidão pela nossa convivência. Companheiros de vigília. Entre bons homens não há falsidade. O que nos une é mais que parecer. É a lealdade em sua verdade e a vontade sincera de crescer. Não andam juntos por conveniência, mas por respeito, por afinidade. Sabem que a força de uma convivência está no valor da honestidade. Se um se cansa, o outro se adianta. Se um se cala, o outro compreende. A amizade assim não se levanta sobre interesse, mas sobre quem entende. Nos dias bons, compartilham riso. Nos dias duros, dividem o peso. E mesmo sem dizer, é compromisso. Um caminho seguro, firme e aceso. Não são perfeitos, mas são inteiros. Não se prometem, dividem o peso. São vigilantes, são companheiros. E é nisso que as boas vidas se enfrentam. Esse é o meu presente para você. Muito obrigado. Eu te agradeço imensamente a presença aqui. E já vou logo despedindo dos nossos ilustres telespectadores. Felipe, posso te deixar, e para os telespectadores do Topocast, com a recomendação de leitura sobre a lenda do nó górdio. Não sei se todos conhecem. Enfim, não quero estender, mas na Ásia Menor, onde hoje seria a Turquia, um grande reino, tentava-se de toda forma desfazer um grande nó, e os mais sábios, os maiores guerreiros, nada conseguiam, e aquele que desfizesse o nó górdio seria o reino desse reino na região da Ásia Menor, e até que um dia Alexandre o Grande, instado e desafiado a desfazer os nós, olhou de um lado, de outro, sacou a espada da sua bainha e simplesmente, pronto, desfiz o nó górdio. O que nobres reis tentaram fazer para se tornar o senhor daquele reino não conseguiu, ele o fez com um pequeno golpe de espada. E assim eu acho que são os grandes desafios da nossa existência, e nós passamos por grandes desafios a todo momento, na área de meio ambiente, na consultoria ambiental, passamos por muitos ao longo dos últimos anos. E é necessário enfrentar os nós que amarram as nossas vidas, as nossas existências, de forma corajosa, nem que seja lançando um golpe da sua bainha, com soluções simples que muitas vezes nos levam a resultados importantes. Eu fiquei extremamente sensibilizado com as suas palavras.
Tenho certeza que não foi fruto de inteligência artificial. Pô, não ainda não, né? Sim, mas eu sei, o Felipe tem se dedicado aí nas madrugadas, já está publicado seu livro de poesias? Não, virá em breve, você vai estar lá, eu vou estar lá no quiser. lançamento, então eu fiquei extremamente tocado, é uma homenagem à nossa amizade, que é um pouco de longa data, mas é também de pouco tempo nos últimos 5, 10 anos, mas é uma amizade muito forte. E voltando ao que falamos no começo, você só xinga e manda para algum lugar aquele que você respeita. E somos assim um com o outro, né? Passamos, às vezes, um mês sem nos falarmos, porque achamos que temos que dar uma lição e dizer aquilo que o outro não quer ouvir, mas é porque nos respeitamos. Muito obrigado pelas palavras. E o principal, meu querido, e o principal, que a gente continue tendo esses momentos edificantes. Agora, sem mais, nosso querido telespectador, muito obrigado por participar desse momento tão nobre aqui com o meu querido amigo Ricardo Carneiro. E assim nos despedimos, em tom de poesia, no TopoCast, o seu programa de desenvolvimento responsável para além das narrativas. Um forte abraço e até a próxima.